Olá, meu amigo, minha amiga que está assistindo a este vídeo. Meu nome é Jader Souza, sou diretor da Talentos 4 Escritório Virtual e nós estamos aqui com a presença ilustre da doutora Samantha Albini. Doutora Samantha Albini, ela é advogada e consultora, também especialista em gestão da produção jurídica, em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. A doutora Samantha está hoje aqui na TV Talentos 4 para falar sobre controladoria jurídica. E nós gostaríamos de informar, antes de iniciar essa entrevista, que este vídeo está disponível no site www.talentos4escritoriovirtual.com.br, na aba do tutoriais. Os contatos da doutora Samantha também estão disponíveis no campo da descrição deste vídeo. Eu gostaria então de estar saudando a doutora Samantha e mais uma vez agradecendo pela presença aqui na nossa TV Talentos 4 e dizer que todos nós sentimos muito honrados em estar aqui na sua presença para falar de controladoria jurídica. Eu que agradeço o convite, muito obrigada e estou à disposição, sempre que precisar. Muito bem, nós gostaríamos de começar pedindo para que a doutora Samantha possa falar um pouquinho sobre controladoria jurídica. Esse tema que está bastante em voga, mas nem todos têm um profundo conhecimento. Então podemos começar com essa pergunta? Podemos, claro. Bom, a controladoria jurídica, ela é uma inovação dentro da gestão de organizações jurídicas. O objetivo dela, principal, é conceder maior produtividade às organizações jurídicas. Produtividade essa encarada no mais amplo termo e já prevendo todos os conceitos necessários para a nossa gestão, ou seja, a qualidade, a segurança e a agilidade na gestão dos nossos processos ou da nossa atividade consultiva também. Ela funciona como uma implantação de um departamento dentro do nosso escritório de advocacia ou do nosso departamento jurídico, que vai objetivar esvaziar, retirar do nosso setor técnico, ou seja, dos advogados, estagiários, enfim, todo o trabalho não técnico, todo o trabalho de gestão ligado às nossas carteiras consultivas e contenciosas, aos nossos processos, ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia. Então, essa é a principal missão dela, realmente assumir todo o suporte ao setor técnico e deixar o setor técnico concentrado nas atividades puramente técnicas, que são 5. Atendimento ao cliente, peticionamento, atividade consultiva, audiências e sustentações orais. Todo o restante, que hoje, atualmente, ainda é desempenhado pelo advogado, tarefas que a gente costuma chamar um pouco mais administrativas, seriam retiradas, né, e delegadas para a controladoria jurídica. Então, essa primeira função dela é fazer esse suporte. Segunda função primordial dela é fazer análise de resultado, algo que não costumamos fazer nos nossos escritórios de advocacia. Nos departamentos jurídicos ainda de forma tímida, com muita dificuldade. São os famosos indicadores de desempenho. Então, o que a gente costuma medir em termos de resultado? A gente mede faturamento, né? Ou questões ligadas às finanças. E ainda assim mede de uma forma, em geral, tímida ou limitada. Por exemplo, não costumamos conseguir medir nossas despesas por centro de custo, etc. Ainda isso é
incipiente nos escritórios de advocacia. Pois não. Mas a análise do nosso trabalho em si, da nossa produção, não é feita. Por dificuldades, falta de conhecimento também, dificuldades operacionais. Então, a controladoria vem para suprir essa defasagem e passar a fazer a análise de resultado também. Além disso, ela é a guardiã do sistema do escritório, do software de gestão. Porque o software de gestão a gente sabe que é fundamental para todo escritório, para todo departamento jurídico, mas é um desafio mantê-lo configurado, parametrizado, padronizado, completo e atualizado. E aí ela vem com essa também função de manter o software dessa forma. E ela acaba funcionando como uma espécie de centro de qualidade do escritório e do departamento jurídico como um todo. Na criação, na implementação e na manutenção dos procedimentos. Então essa é, em resumo, né, eu sei que é longo aí, é longa a explicação, mas é o escopo da controladoria jurídica. Muito bem. Doutora Samantha, então quer dizer que a controladoria jurídica, para aquelas pessoas que não têm um profundo conhecimento na área, ela tem o principal objetivo de fazer com que o advogado se concentre naquilo que é essencial da sua função, na análise dos processos, na escrita de uma boa peça, e fazer com que ele comece a se despreocupar com tudo aquilo que é atividade, vamos dizer assim, operacional, para que ele possa ter um suporte para desenvolver da melhor maneira a sua atividade. Seria mais ou menos isso? É exatamente isso. Essa é uma das principais vantagens que temos, né, na implantação da controladoria. Justamente fazer com que o foco do advogado fique no técnico, na atividade técnica, e ao mesmo tempo que ele fique tranquilo, despreocupado, como você falou, em relação ao controle do prazo, porque, claro, não podemos perder prazos, as providências necessárias para uma audiência e assim por diante. Né? É como se houvesse um back office, exatamente, né? Toda uma estrutura dando cobertura, dando apoio, dando suporte ao advogado para que ele possa realmente desenvolver o seu papel essencial, jurídico essencial, da melhor maneira possível. E aí é claro que é uma consequência natural que o escritório ou o departamento jurídico passem a ter um resultado técnico melhor. Sim. Já que o advogado está concentrado na atividade técnica. Melhor em todos os sentidos. Pois não. Mais aprofundado, né? E mais ágil muitas vezes, porque o advogado pode se dedicar mais a impulsionar aquele processo quando for o caso. Tá? Então essa é uma grande vantagem. Agora, outra questão que está ligada a tudo isso pelo fato da produtividade é que a principal vantagem em termos de resultado na implantação da controladoria é que costumamos conseguir 100% a mais de resultado. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Se hoje o meu escritório tem, hipoteticamente, 1000 processos, vamos dizer, um número já grande de processos, né? 1000 processos no meu escritório. E para poder administrar, tratar desses 1000 processos, peticionar, fazer as audiências, etc., eu preciso hoje de, vamos supor, aí 6 advogados, tá? A grosso modo. Eu implantando a controladoria jurídica, eu consigo dar o dobro de produtividade para o meu setor técnico, para os meus advogados. De forma que os mesmos 1000 processos poderiam ou podem vir a ser administrados por 3 advogados, pela metade do meu corpo. Claro que a ideia nunca é reduzir o nosso corpo técnico, e sim dobrar a nossa capacidade de trabalho. Então, com os mesmos 6 advogados, eu poderia administrar 2000 processos, pelo menos, né? Claro, a gente também está falando só de processo aqui, a gente sabe que não é só. A gente também desempenha atividades consultivas, né? Pareceres, análise de contrato, outras atividades que não são processuais. Mas, de qualquer maneira, com a controladoria, num geral, né, a gente tem esse ganho de 100%. E esse ganho é mínimo de 100%, tá? Porque em algumas situações ele é ainda maior. Nós temos casos de ser triplicada a capacidade produtiva.
Quando, por exemplo, o processo eletrônico, que facilita, né, todo o trâmite dele. Quando o processo não tem audiências, que são muitos casos na Justiça Federal, por exemplo. Quando o processo é relativamente padronizado, as petições, já existe um certo modelo de petição, aí a gente consegue uma produtividade ainda maior. Muito bem. Na entrevista passada, realizamos uma excelente conversa com o Dr. Carlos Rates, que é um grande advogado aqui na Bahia. E ele falava, inclusive, da necessidade do advogado ter esse conhecimento de gestão, de que o advogado não ficasse apenas preocupado com a sua atividade fim, mas também para que ele pudesse ter sucesso nos seus negócios, no seu escritório. O professor e Dr. Carlos Rates, ele falava exatamente dessa necessidade do advogado ser também um grande gestor. A controladoria jurídica vem, então, nessa mesma corrente, nessa mesma direção. Sem dúvida. De fazer com que os escritórios de advocacia possam ser mais bem geridos, bem administrados. Agora, doutora Samantha, por que surge e quando surge de maneira mais intensa essa preocupação com a controladoria jurídica? Porque esse termo, me parece que é um termo relativamente novo. Muito novo, sim. Por que essa preocupação com a controladoria jurídica e quando essa preocupação só surge de maneira mais intensa? Então, esse termo é novo, toda a ideia, a concepção é realmente muito recente. Ela vem como uma evolução do que talvez muitos já tenham ouvido falar do paralegal, do paralegal, que vem dos Estados Unidos principalmente, só que houve toda uma adaptação aqui à nossa realidade brasileira. O Brasil hoje é um dos países com mais alto nível de litigiosidade do mundo, não há país como o nosso, então é outra forma de você administrar todo esse contingente, principalmente processual, contencioso mesmo. Então, a controladoria vem como uma das ferramentas para a profissionalização da gestão jurídica. Como você falou, hoje é uma tendência que todos os donos de escritório, ou mesmo advogados liberais, autônomos, consigam passar a usar um pouco mais as técnicas e ferramentas da administração dentro das suas estruturas, dentro do seu trabalho. A gente vê os donos de escritório, sócios de escritório, indo fazer MBAs em gestão, por exemplo, isso está sendo muito usual, para poderem melhor administrar suas estruturas. A controladoria jurídica é uma dessas ferramentas, é uma das formas, entre tantas outras, de profissionalizarmos e obtermos melhores resultados. Muito bem. Doutora Samantha, quais seriam ou quais são as principais competências do controller jurídico? A senhora, além de advogada, a senhora também é uma especialista, uma consultora exatamente nessa área. Para aquele advogado que deseja se especializar em controladoria jurídica, quais são os conselhos em termos de competências e de perfil que esse advogado precisa desenvolver para que ele possa exercer bem a controladoria jurídica? Olha, antes de mais nada, é importante a gente ressaltar o seguinte: a controladoria jurídica, ela é um departamento, portanto, gerido, coordenado pelo controller jurídico, e o controller jurídico deve ser um advogado. Para ter esse conhecimento técnico, mesmo que não vai ser um conhecimento aplicado ao peticionamento, etc., mas será aplicado à gestão, e é uma nova carreira para o advogado. É isso que é muito interessante, porque hoje o que o advogado tem de opção, basicamente, ou exercer a carreira de advogado propriamente dita, ou fazer concurso, E dependendo da questão cultural, existe uma preponderância, uma tendência em algum sentido. Agora, a gente tem aí, diante dessa tendência da profissionalização, e impulsionada até por exigência dos clientes mesmo. Hoje em dia não é só uma opção nossa profissionalizar ou não. Os clientes, principalmente os empresariais, estão exigindo isso de nós, Então,
vem a controladoria como uma nova carreira, uma nova opção para o advogado. E qual é o advogado que tem esse perfil, então, para ser o controller? Ele é um advogado que gosta, antes de mais nada, de gerir, que tem vocação para a administração, né? E que está apto, disposto a não trabalhar tecnicamente, a deixar de peticionar, fazer audiências. Quando a gente fala assim, à primeira vista, pode dar a impressão de que é um advogado que talvez tenha tentado a advocacia e se frustrado, ou que seria uma profissão de alguma forma um pouco inferiorizada em relação à advocacia. Que não está seguindo a sua profissão Exatamente, original. Causa algum desconforto até em algumas situações. Mas veja, não é por aí o caminho. O que acontece? Muitas pessoas fazem faculdade, quando a gente faz a faculdade a gente não tem amadurecimento profissional, Exatamente. Escolhem o direito, mas depois, durante a faculdade mesmo, ou depois que se formam, observam que não tem vocação para aquela área. E ao mesmo tempo se despertam para alguma outra área correlata, muitas vezes essa da gestão jurídica, né? E aí a gente vê, por exemplo, advogados em departamentos jurídicos que fazem muito mais gestão do que trabalho técnico propriamente dito, né? Advogados que atuam em escritórios que têm certo volume de processo, que também muito mais coordenam e fazem gestão do que peticionam e fazem audiência. E também, sem querer interromper, Claro. o que a gente percebe também, quando um determinado advogado famoso vai ficando famoso, ele aos pouquinhos vai deixando de exercer a advocacia para se tornar um grande gestor, um grande administrador do escritório dele. Então ele acaba sendo um gestor de outros advogados que acabam trabalhando em parceria com ele. Perfeito, isso ocorre bastante, isso é usual, né? Então, é um advogado que tem vocação muito mais para gerir do que para advogar, nem por isso ele é um pior advogado ou um advogado frustrado, não, né, de jeito nenhum. É uma pessoa com alguns requisitos subjetivos, como, por exemplo, é uma pessoa organizada, sistemática, quase perfeccionista, né, atento aos detalhes. A pessoa também tem que ter capacidade de liderar, porque vai ter uma equipe, né, que compõe a controladoria, então tem que conseguir delegar tarefas, supervisionar, orientar e assim por diante, né? Então tem que ter a visão sistêmica também do escritório, ou do departamento jurídico, que vai realmente conseguir ter essa visão ampla, né? E aí mais uma ou outra característica. Em geral, é um advogado pleno, que a gente costuma chamar de advogado pleno. Ele não chega a ser o recém-formado, né? Mas ele também não precisa ser um advogado com tanta experiência assim. O principal realmente é esse perfil de gestão, que tem muita gente, olha, muita gente cada vez mais tendo coragem de assumir que, né, eventualmente não tem aquela vocação para ser advogado na área técnica, mas que pode exercer uma controladoria e são muito felizes, e como eu disse, é uma nova carreira que ainda não tem, por exemplo, a CBO, que é aquela classificação brasileira de ocupações, ainda não foi reconhecida, né, nesse sentido, mas que tende a ser, em curto espaço de tempo, e se tornar uma opção muito interessante. É um mercado promissor e é um mercado... Quais são as oportunidades que surgem, né, que estão se apresentando para o mercado da controladoria jurídica, doutora Samantha? Então, é um mercado extremamente promissor. Primeiro porque os escritórios, em geral, sejam pequenos, médios, grandes, gigantes, sejam escritórios de pessoa física, pessoa jurídica, independente da área de atuação, e os departamentos jurídicos também estão implantando as controladorias. Seja por exigência do cliente, seja por necessidade de uma produtividade melhor, enfim. E aí, como é uma nova carreira, estão fazendo seleções de possíveis candidatos, né, por esse perfil mais genérico, é claro, de uma vocação para gestão, uma experiência prévia, um trabalho um pouco mais de gestão de carteiras, mas dificilmente você encontra um controller já com experiência
na área específica, em controladoria, né? Apesar que encontra, a gente tem aí controllers com 15, 10 anos de experiência já. Ainda é um conceito novo, porque é pouco disseminado, mas já há escritórios que já funcionam com controladoria há 20, 15 anos no mercado. Eu mesma fui uma controller, né? Já há 15 anos atrás atuei como controller. Então, tive essa experiência. Sim. E implantei controladorias e então realmente posso dizer que conheço um pouco do desafio de ser controller, mas ao mesmo tempo também da satisfação, né, de exercer essa carreira e seguir essa carreira. Então, muito procurado hoje, né, o perfil do controller como uma oportunidade. A gente alerta isso, né, não só para estudantes de direito e advogados que queiram redirecionar a sua carteira. Existe muita oportunidade. Nós lá na consultoria trabalhamos no Brasil inteiro, implantando controladorias jurídicas e sempre fazemos a seleção e procuramos esses profissionais. Estão muitas vagas sendo abertas no momento, no Brasil todo. Doutora Samantha, para o internauta que está nos assistindo e certamente com a sua fala tão empolgante, ele pode estar se interessando em seguir essa vertente de carreira. E ele pode estar pensando exatamente neste momento como ele poderia ingressar nessa carreira. Ou seja, quais são os cursos que ele deveria realizar, que ele deveria fazer, se cursos de pós-graduação, se cursos de extensão, se cursos mais fechados ou abertos. Então, qual seria o conselho que a senhora daria para esse advogado que quer direcionar sua carreira e quer seguir a controladoria jurídica? Quais cursos a senhora indicaria para o internauta que está nos ouvindo e nos assistindo? Então veja, por ser algo muito novo, nós não temos ainda nada nas disciplinas de faculdade, né, de ensino superior. E também não temos nada mais concreto e ainda formado a respeito de curso de extensão, nem pós-graduação. O que a gente desenvolveu provisoriamente para atender as necessidades do mercado é um curso que tem, se não me engano, são 5 ou 6 módulos, né, de 8 horas cada. Então, é um curso que se desenvolve, em geral, em 3 meses no máximo, período curto. E que, por meio dele, o candidato, enfim, o aluno pode ter acesso a todos os dados disponíveis hoje a respeito da controladoria. Desde a questão conceitual até aspectos práticos, realmente do dia a dia, desafios que ele pode encontrar, como se preparar para esses desafios. Então é um curso que eu ministro online, é o único que tem no Brasil, a gente não tem conhecimento de outro, né, disponível. É um curso online e apenas a última fase dele é uma fase presencial, porque aí a gente faz um evento em que a gente reúne especialistas da área, vários controllers do Brasil, e há todo um trabalho de troca de experiências, benchmarking, etc. Muito interessante, né? Então a gente faz por faixas, vai da faixa branca à faixa preta para ficar divertido, e a pessoa sai de lá com uma certificação nessa área, né, fornecida por uma empresa de consultoria em gestão jurídica, que é a nossa empresa, a Célio Bertozzi Consultoria. Então, algo bastante segmentado, interessante para a área. Além disso, tem o meu livro. Lancei há um mês atrás o meu livro, Controladoria Jurídica para Escritórios de Advocacia e Departamentos Jurídicos, onde eu procurei reunir toda a minha experiência. Até onde eu tenho conhecimento, fui uma das primeiras pessoas a implantar a controladoria no Brasil. Então, procurei trazer toda a minha experiência, o meu conhecimento, o que a gente colhe de informações e dados em todo o Brasil atualmente, e trazer de uma forma bastante rica e detalhada para o livro. É o que a gente tem hoje. Além disso, eu também ministro um curso mais curto, aí 3 horas, online também, sobre controladoria. Ele fala de uma forma mais ampla, ele explica apenas o que é a ferramenta, né? Para se aprofundar, seria esse que eu mencionei, que é o curso de formação de controller mesmo, que ele vai da faixa branca à faixa preta.
como o internauta que nos assiste pode fazer esse curso? Existe um site específico que ele pode procurar, ele pode... Isso, é o site justamente da nossa consultoria, né? É www.estrategianaadvocacia.com.br. É o site da Célia Bertozzi Consultoria. Lá em cursos, né? Acessa, tem lá formação 360 graus para controle jurídico. E ali tem todo o detalhamento da ementa, toda a programação do curso. E o livro que a senhora acaba de escrever, como também o nosso internauta pode adquiri-lo? Está disponível da mesma forma no mesmo site da nossa empresa e também na editora, que é a Juruá Editora. Então pode ser comprado por uma ou outra forma, vai receber em casa o seu livro. Logicamente consultora e uma especialista no Brasil. É importante salientar que a doutora Samantha é de Curitiba, ela dá cursos em todo o Brasil e também faz consultoria em controladoria jurídica, mas além de consultora e especialista nessa área, a senhora também é advogada. Sou. Não, não exerço mais advocacia, né? Mas canalizo o meu conhecimento, minha experiência de advocacia justamente na consultoria e nos cursos, treinamentos em geral. Muito bem. Então, eu gostaria de finalizar a nossa tão rica entrevista lhe pedindo exatamente para que possa nos falar um pouco sobre as tendências na advocacia, na carreira jurídica. O internauta que nos ouve, muitas vezes ele fica indeciso de qual ramo, de qual caminho seguir, de qual caminho trilhar. E nada melhor do que nós ouvirmos, não é, conselhos de quem já trilhou, de quem já trilha, de quem já conseguiu, não é, alcançar uma posição de destaque, não é, no mercado. De modo que nós gostaríamos de ouvir um pouco a sua percepção em relação às tendências no mercado jurídico. Então, todas as tendências são voltadas para a profissionalização da advocacia, porque ela surgiu como uma profissão liberal, né, exercida por profissionais autônomos, e isso ficou assim muito forte nesse perfil do advogado durante muito tempo. Ainda porque a própria OAB possui restrições ligadas ao marketing, principalmente. Então, há todo um cuidado para não se mercantilizar a atividade do advogado. Por outro lado, é claro que é uma atividade empresarial, como qualquer outra atividade. É uma atividade de prestação de serviços jurídicos, certo? E precisa ser profissionalizada, precisa conter todos os benefícios que podem ser obtidos com a gestão, com a administração, né? E é isso que os advogados estão se atentando, sejam os recém-formados, seja quem já está há muito tempo no mercado, está observando que para obter melhores resultados pode se profissionalizar. E às vezes pela própria exigência dos clientes, como mencionamos, principalmente quando o nosso cliente é empresarial, ele demanda uma organização maior. Então, a importância do advogado estar realmente conectado com essas tendências ligadas à profissionalização, ao uso mais intenso da tecnologia, né, ligado ao processo eletrônico e tantas outras ferramentas nessa área de gestão que podem enriquecer bastante o seu exercício, da sua atividade. Então, quer dizer que hoje o advogado não pode ser apenas competente no seu papel, na dimensão jurídica, ele também tem que ser competente e levar essa competência para a empresa nos aspectos administrativos. Sem dúvida, né? Se anteriormente bastava para nós um expert técnico jurídico, hoje já não. Hoje espera-se do advogado uma visão empresarial muito forte, né? E a capacidade de trazer para a sua profissão, para o seu exercício, esses conceitos de administração. E aqueles advogados
e escritórios que acabam tendo essa preocupação e essa ênfase acabam se destacando no mercado. Se destacando no mercado. E aí a concorrência existe, é claro, a gente sabe, é um dos mercados mais concorridos esse, né, dos escritórios de advocacia. E é claro que quem se profissionaliza sai à frente, consegue resultados melhores, conquista mais clientes, né? Então, também nesse sentido, para poder se manter e concorrer nesse mercado. Pois não. Muito bem. Nós gostaríamos, nós da TV Talentos 4, gostaríamos de agradecer profundamente a disponibilidade de doutora Samantha Albini, consultora, especialista em gestão da produção jurídica, em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, também autora do livro Controladoria Jurídica da editora Juruá, que o livro pode ser adquirido, né, através do site da própria editora e do site da nossa empresa. No site da empresa. Doutora Samantha, que é de Curitiba, mas que roda o Brasil inteiro desenvolvendo consultoria nessa área. Eu quero profundamente agradecer a presença e a disponibilidade da doutora Samantha para estar aqui falando para a gente na TV Talentos 4. E quero deixar que ela dê as palavras finais. Eu que agradeço imensamente o convite, estou à disposição de vocês. Qualquer outra dica, orientação, troca de ideia a respeito do assunto, estou à disposição de todos. Muito obrigada. Gostaria então de agradecer a doutora Samantha Albini, advogada, consultora, especialista em gestão da produção jurídica, em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Quero também te agradecer por estar nos assistindo em mais um vídeo da Talentos 4, da TV Talentos 4. Lembramos mais uma vez que este vídeo está disponível no site da Talentos 4 Escritório Virtual, que é www.talentos4escritoriovirtual.com.br, na aba Tutoriais, e que os contatos de doutora Samantha estarão disponíveis no campo de descrição deste vídeo. Aproveite para deixar o seu comentário, para curtir, para partilhar esta entrevista com seus amigos e colegas. Um forte abraço e até a próxima sessão de entrevistas da TV Talentos 4.